Respeitável público, vai começar o Circo das Palavras, que apresenta as atrações mais doidivanas dessa língua. Leões, metaforistas, anões, palavronistas, muita acrobacia no picadeiro da poesia. Tem até vogal barbada, divertindo a molecada. Tem até contor letrista, dando pinta de artista. E uma chuva de metáforas, palavras saltam fogo pela boca. Hoje tem poesia? Tem sim, senhor. Tem sim, senhor. E o poeta em corda bamba, de chapéu e de sombrinha, dá um tchau bem lá de cima. Puf, caiu. Cara, caiu na graça do povo, que aplaude com vontade. O poeta que é palhaço diz que o riso é liberdade. Boa noite, gente. Boa noite. Eu sou João Pedro Fagerlandi e queria convidar vocês para essa noite a gente fazer um passeio por vários poemas, vários autores diferentes. Como disse o poeta, penetra surdamente no reino das palavras. Vamos embora! Sabe que eu sempre gostei de poesia desde moleque? Eu sentava no colo do meu avô e ele abria o livro. As fábulas de La Fontaine, aquelas palavras, aqueles bichos incríveis eram o que eu mais gostava. Depois disso, um pouco mais à frente, tem aquela época do vestibular, quando você tem que escolher a carreira da sua vida. Eu escolhi, adivinha? Adivinha? Letras. Poesia. Economia! Cara, com economia, eu ia acabar com a injusta distribuição de renda, com o desemprego, com a inflação. Sabe essas coisas de burguês comunista da Zona Sul? Então, mãe! Passei no vestibular! Férias! Fui um dia pro Parque Lage, levando um livro e um caderno. Fiquei lá sentado, lendo, escrevendo, na frente daquele chafariz, daquele casarão de pedra, no meio daquele bosque. Eu estava me sentindo La Fontaine. Eu gostei tanto daquele dia que eu voltei no dia seguinte. E no outro, e no outro, e no outro, e no outro, e no outro. Mudei para letras, literaturas. Primeiro dia da faculdade, lá no fundão. Chego no pátio central e vejo um monte de maluco barbudo, cabeludo, falando poesia. Era todo mundo, Fernando Pessoa, Ferreira Goulart. Eu nunca tinha visto aquilo antes, assim, um sarau acontecendo. Eu fui entrando ali, sem fazer muito barulho, sentei num banco lá atrás, fechei os olhos e fiquei sentindo aquelas palavras me abraçando e eu estava de novo no colo do meu avô. Então eu tomei uma decisão. Vou viver de poesia. Se o Silvio Santos, com aquele topete esquisito, consegue ganhar dinheiro pra caramba, então das duas uma. Ou eu vivo de poesia, ou eu faço um topete. Porque eu tenho topete suficiente para viver de poesia. Eu espero. Azul Tupinambá. Existe uma pele cobrindo o céu, cobrindo o vento. Uma pele cobrindo o jeito que cada pessoa tem de mexer o seu café. Uma pele no cheiro do peixe, nos olhos da rã, na superfície do seio de Helena, em tudo essa pele, que às vezes se rompe. E temos a impressão de que tocamos o âmago das coisas, nuvens de alumínio, estrelas que se abrem para a boca de ninguém. Existe uma pele que nos protege de cair em si, de assumir o absurdo de estar vivo. Pelos peregrinos, beijos repentinos, o azul Tupinambá. Uma pele nas calçadas, impedindo as criaturas de voar. Sabe que eu tinha uns 12 anos de idade, na 6ª série da escola, eu tive uma professora que me marcou muito. Queria também saber de vocês, assim, se alguém aqui lembra de algum professor que marcou a sua vida escolar, né, que deu aquele incentivo a mais, alguém aqui teve uma experiência, eu sei que todo mundo tem,
Mas eu queria saber se alguém gostaria de compartilhar essa experiência com algum professor específico da escola que tenha marcado. Você está piscando, dando para cima, está visualizando, tá? Alguém tem algum específico? Eu tive, era professora da 7ª série, que eu escrevia, ela gostava, e o olhar que ela fazia assim para mim de aprovação, nossa, no ano seguinte eu tive uma péssima, da mesma cadeira, assim, português, que era professora, mas eu fico com a Vera, fico com ela. Ah, que legal. Essa lembrança dela. Professor de português. Português, duas. Ela é sempre bom, né? Quando o professor, quando a gente tem aquela empatia, né? Ele cativa, ele o aluno E a vai. aprovação também. Gosta, você gosta dele, gosta de você, e gosta do seu trabalho, né? O olhar para fazer uma coisinha, é inesquecível. Sentadinha, essa mulher, iluminada. A minha professora, você também tem? Como é que faz? Uma professora, o nome dela era portuguesa, ela portuguesa, eu gostava muito das aulas dela. Então, tem duas frases dela que, assim, eu devia ter, sei lá, 13, 14, mas que até hoje eu não esqueço. Uma foi ela admirando a tarde de primavera, ela disse assim, gente, a tarde de primavera é tão bom, né? Vai ter um solzinho quente pela manhã e à tarde tem essa brisa meio fria, assim, é tão bom. Essa foi uma frase que ela falou, admirando. E outra também que eu não esqueço que ela disse, foi zangada, porque os alunos não cumpriram as atividades, ela disse assim, olha, eu estou cansada de ser boazinha. Depois de você ficar sendo boazinha, vá que lá na frente não existe céu, você se cansou agora. Então, são duas assim, são dois momentos diferentes que não esqueço, não esqueço. Fica gravado. Ela nem imagina quanto isso ficou para mim. A minha professora também é uma professora de português, que eu tive quando eu tinha 12 anos de idade na escola, e ela criou uma matéria nova que não existia, que se chamava Português Criativo. A gente escrevia poemas, montávamos peças da Maria Clara Machado, escrevíamos slogans de produtos imaginários, e eu lembro que teve uma atividade que ela passou que foi muito intrigante, que era uma redação com o tema Quem Sou Eu? Com 12 anos de idade. Né? Até hoje eu estou tentando escrever essa redação direitinho. Ela se chama Cristina Vilaça, grande também escritora, contadora de histórias, e em sua homenagem eu gostaria de falar um poema de Manuel de Barros, em homenagem também àquele menino que eu fui quando assisti às aulas dela, e me maravilhava como vocês também estão falando com relação às suas professoras. Esse poema chamado Exercício de Ser Criança. Tem um livro sobre águas e meninos. Eu gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos, quis montar os alicerces de uma casa sobre o vale. A mãe reparava que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo, o menino descobriu que escrever era o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser monge, noviça e mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro, botando um ponto final na frase. Foi capaz de modificar a tarde, botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe disse: meu filho,
você vai ser poeta. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Eu tinha entrado então para a Faculdade de Letras aqui da UFRJ, nessa casa maravilhosa, e foi numa época muito bacana, porque os estudantes estavam todos envolvidos, tinha a parte artística muito forte, a parte política, educativa, no movimento cultural Letras pelas Letras, lá na Faculdade de Letras. E eram eles que organizavam os saraus de poesia, e não só os saraus, como também sessões de cinema, jornal literário, grupos de teatro, viagens para vários congressos, encontros estudantis. E eu lembro que teve um desses encontros que foi o Fórum Social Mundial em Porto Alegre, no ano de 2005. A gente decidiu ir e pensamos, pô, já que a gente recita poesia pra caramba, que era um grupo assim com uns 10, 15 poetas, todos com seus livretos alternativos, assim, né, que a galera vendia na rua, assim. Falou, vamos escrever então uma atividade nossa no Fórum Social Mundial, vamos fazer o recital de Letras pelas Letras lá em Porto Alegre. Ah, beleza, escrevemos um projeto, mandamos, foi aprovado e entrou numa programação, num palco alternativo do Fórum Social Mundial. Mas a gente já ficou todo prosa, assim, né, com o nosso recital, um evento assim mundial. Aí chegando lá em Porto Alegre, no dia do evento, aqueles 15 poetas, né, super aguerridos com vontade de falar poesia, procurando no mapa o tal do palco alternativo, né, procurando assim, a gente não encontrava, perguntava, ninguém sabia. Até que chegou uma hora que a gente encontrou, né, naquele espaço, um lugar que tinha que ser, de acordo com aquele mapa. Era um compensado de madeira em cima de um gramado, sem microfone, sem caixa de som, sem cobertura, sem nenhum técnico ali, assim, e pior, claro, né, sem público nenhum para assistir a gente. Mas vocês acham, Margarete, que, pô, aquele monte de poetas jovens, cheio de vontade, a gente ia tomar uma dessa assim? Não ia, né? Fomos lá bater na porta da organização, reclamamos pra caramba, tanto que botaram a gente num dos palcos principais para abrir um show de rock à noite. Aí foi demais, né? Naquele dia, assim, na noite, aliás, né? Com tudo que tinha direito. Aí tinha as caixas de som gigantescas, iluminação, palco e aquela massa, aquela galera lá embaixo, assim, a gente falando poesia, empolgadão. E eu lembro que nessa noite eu falei um poema do Mayakovsky, que eu adoro, até hoje eu falo bastante ele por aí, que se chama A Extraordinária Aventura, acontecida Vladimir Mayakovsky, certo verão, no campo. 100 sóis flamejavam no horizonte. O pleno verão se despejava em julho. Um tremendo calor boiava no ar, e isso aconteceu no campo. Mayakovsky tem as costas a corcunda do Monte Akula, enquanto a seus pés uma aldeia retorce a casca enrugada de seus telhados. Atrás da aldeia havia um buraco, onde todos os dias, lento e majestoso, o sol se escondia. E a cada manhã dali se levantava, rubro como sempre, para inundar o mundo. Dia após dia, aquilo se repetia, até que acabou por me irritar terrivelmente. Enfim, num acesso de cólera, capaz de tudo abalar de medo, eu gritei à cara do sol: "Ei, tu! Desce daí! Sai dessa cova piolenta!" Gritei nas bochechas: "Tu, pedaço de vagabundo! Vives deitado num berço de nuvens enquanto eu tenho que ficar aqui, sentado, seja inverno ou verão, a desenhar cartazes!" Bradei nas bochechas: "Espera! Escuta, ô seu carranca de ouro! Por que em vez de flanar por aí, não vem me fazer uma visitinha? Hã? Que fiz eu? Agora estou frito. Eis que em minha direção o sol em pessoa avança. Suas pernas de luz a largos passos marcham sobre os campos, fingindo não estar assustado, ensaia a retirada. Seus olhos agora atingem o jardim, já o atravessam agora. Através das portas, janelas, frestas, penetra a massa solar. E logo ao entrar, recobrando o fôlego, diz, numa voz de baixo profundo: "Pela primeira vez, desde a criação do mundo,
suspendi a minha função. Tu me convidaste? Pois então, poeta, tomemos o chá e não dispenso a geleia. Olhos lacrimejantes, eu estava louco de calor, apontei-lhe um lugar à mesa. Bem, queira sentar-se, meu astro. Ai, que diabo me fez soltar aqueles insultos ao sol? Encabulado, sentei-me na ponta da cadeira, com medo do que pudesse acontecer. Mas do sol frio, estranha, serena luz. E dentro em pouco, já à vontade, nos pusemos a conversar. Falei de coisa e coisa e de como o destino me arrasava. Disse-me então o sol: não te aflijas tanto. Faze tudo o que te cabe. Pensas, por acaso, que para mim é fácil isso de iluminar? Experimenta e verás. Mas, visto que assumi o encargo de dar luz à terra, pois então ilumino o melhor que posso. E assim conversamos até o escurecer. Perdão, até o momento que antes era noite, pois que espécie de escuridão pode existir quando o sol está presente? Já agora, íntimos um do outro, nos tuteamos familiarmente, já agora, amigavelmente, dou-lhe palmadinhas nas costas. E disse-me então o sol: bem, cá estamos, meu velho. Tu e eu formamos uma dupla. Voemos, poeta, à altura das águias, cantemos para espantar as trevas do mundo. Eu derramo luz, enquanto tu outro tanto fazes, esparzindo teus versos. O muro das sombras, prisão das noites, tombou ao impacto gêmeo dos canhões solares. Feixes de luz e versos, brilhai quanto puderdes. Se o outro se fatiga e a noite pretende espichar a sua estúpida cabeça sonolenta, então compete a mim erguer-me e brilhar, para que de novo ressone o carrilhão do dia. Iluminar sempre, em todas as direções, até os últimos dias da eternidade. Iluminar. Tal é o meu lema, igual ao do sol. E desse grupo do movimento cultural Letras pelas Letras, 4 poetas começaram a achar que estava um pouquinho fácil recitar a poesia dentro da faculdade, nesses encontros estudantis, porque eram pessoas que já estavam habituadas à poesia, já liam, já até escreviam. Então a gente pensava, não, é importante também atravessar essa fronteira e chegar numa outra galera, num outro público que não tem relação tanto assim com a poesia. E foi então que a gente criou o Assalto Poético. Éramos 4 poetas, todos vestidos de preto, elegantésimos, e entrávamos nos bares e restaurantes do Rio e Niterói, sem combinar com um gerente ou com um garçom. A gente entrava também com uma bala preta e falando esse poema que eu escrevi para a abertura do grupo. Ouvidos ao alto, não se movam nem pronunciem sequer uma palavra. Nós viemos roubar a atenção de vocês. Qualquer tentativa de reação será inútil. A nossa garganta já está engatilhada e apontada para as suas míseras orelhas. A metralhadora de versos é fatal e a vocês não resta escolha. Entreguem as suas lágrimas, os seus sorrisos, as suas máscaras e suas falsas sanidades, que isso aqui é um assalto poético. Aí você imagina, Rio de Janeiro, à noite, num restaurante, assalto. Não dava nem tempo de ouvir o poético. Tinha uma galera que já achava que era assalto, porque se escondia embaixo da mesa, se trancava no banheiro. Aconteceu bastante isso. E tanto que depois, muitas vezes, falando isso, aconteceu aquilo que estava para acontecer algum dia, né? Sacaram uma arma e mostraram para a gente uma arma. O sujeito estava tomando os seus goróis a mais. E foi então que a gente percebeu que dava para ser um pouquinho mais sutil. O grupo passou por algumas reformulações, de 4 viramos 2, e passamos a também falar poemas de outros autores, como, por exemplo, esse daqui de William Shakespeare, o soneto número 72,
na tradução geral do Carlinhos. Por que o meu verso é sempre tão carente de mutações e variação de temas? Por que eu não olho as coisas do presente atrás de outras receitas e sistemas? Por que eu só escrevo essa monotonia, tão incapaz de produzir inventos, que cada verso quase denuncia o meu nome e o seu lugar de nascimento? Pois sabe, amor, só escrevo a seu respeito. Sobre o amor são os meus únicos temas. E assim eu vou, refazendo o que foi feito, reinventando as palavras do poema. Como sol, novo e velho a cada dia, meu amor rediz o que dizia. E o assalto poético, então a gente queria viver de poesia, começou a trabalhar para caramba, recitar em vários lugares, sendo contratados, e às vezes também não, a gente também ia na cara e na coragem, porque a gente adotou um lema, que era o seguinte: trabalho chama trabalho. Se a gente queria se profissionalizar falando poesia, então tinha que botar a cara a tapa, falar em tudo quanto é lugar. E numa dessas, o produtor do teatro Roxinho, lá da UFRJ, lá do Fundão, me ligou, né, a gente tinha visto nosso trabalho, falou: pô, por que vocês não vêm aqui abrir um show do Roxinho, falar os poemas de vocês, os poemas que vocês falam? E era o show do Arlindo Cruz, né? Super sambista, assim. A gente topou, né? O trabalho chama trabalho, vamos embora. Mas a gente também lembrava do Rock in Rio 3, do show do Carlinhos Brown, que eu estava lá presente. Vocês lembram, vocês conhecem a história do show do Carlinhos Brown, né? No Rock in Rio? Que alguém estava presente no dia? Né? Que era um dia que era Guns N' Roses, acho que Red Hot Chili Peppers, umas bandas assim mais do rock and roll. Aí chega ele cantando canções que não tem nada de rock and roll. Então foi aquela chuva de garrafas de plástico em cima dele. Pô, aí a gente pensou: não vamos dar uma de Carlinhos Brown, chegar no show de samba e fazer uma apresentação muito grande, né? Vamos então fazer uma coisa mais curta, 10 minutos, os poemas também com uma temática mais de humor, umas brincadeiras, assim. E a gente faz rapidinho, dá nosso recado, beleza, vamos embora. Chegou no dia. Cara, eu abri assim a cortina dele, aquelas piadinhas, né, que a gente gosta de ver assim, de começar. O público lotado, era de graça, no fundão, na hora do almoço. Todas as cadeiras ocupadas, a galera em pé lá atrás, o pessoal sentado no chão, um em cima do outro. Aquele frio na barriga, até que o produtor falou: galera, está na hora de vocês. A gente entrou em cena. Na hora que a gente pisou no palco, o cara da mesa de som lá atrás soltou um samba no maior volume. A gente sem microfone, no gogó. Aí você imagina quem estava assistindo, ponto de vista do público. Né? Você está ali para assistir um show marcado para 1 da tarde, um show de samba. 1h30, entram 2 pessoas no palco falando umas coisas que você não consegue ouvir, porque tem um samba rolando no maior sonzeiro. Rapidinho começou o público. Ah, lindo! Ah, lindo! Cara, que situação horrível! E aí, nisso a gente tentando fazer sinal para o cara da som, sabe, aquela assim, avisa o produtor, aí o cara demorou 1 minuto para fechar o som, a gente já tinha perdido a entrada, falou: pô, vamos adiantar para o final, nosso último poema, que é o nosso melhor número. Beleza, falando ali do poema do Ferreira, lá, a gente dando cor para conquistar o público, mas já estava aquela confusão. Aí teve 2 minhas falas, quando eu deixo assim do lado, vi um silêncio. A minha parceira, as falas dela, ela tinha saído do palco, porque estava assim, muita pressão nela, também não aguentou. Quando eu vi, para melhorar, eu estava sozinho, naquela infinitude de estudantes, todo mundo pedindo a entrada do artista principal. Mas alguma coisa bateu em mim naquela hora. Sabe quando você não pensa, você só age? E eu pulei direto do poema, fui para os últimos 3 versos do poema, juntei todo o ar dos meus pulmões e vociferei para o público: poesia, paixão, revolução. Aquela baia, um piscar de olhos, se transformou num silêncio sepulcral. E de repente um estudante se levantou. Ah! E daqui a pouco todos aqueles estudantes estavam vendo. Ah! Começaram a gritar e aplaudir. Foi a maior salva de palmas que eu também ganhei na minha vida.
E assim, o que eles estavam aplaudindo foi esse instinto de sobrevivência, assim, que bate na gente quando a gente precisa ver, né? A gente não sabe de onde, aquele instinto como se fosse o rato acuado, né? Que salta na cara do gato. E para lembrar esse momento, eu gostaria também de falar um outro poema de Ferreira Goulart, chamado A Vida Bate. Não se trata do poema, e sim do homem e a sua vida. A mentira, a ferida, a consentida vida já ganha e já perdida, e ganha outra vez. Não se trata do poema, e sim da fome de vida, do sôfrego pulsar entre constelações e embrulhos, entre engulhos. Alguns viajam, vão a Nova York, a Santiago do Chile, outros ficam mesmo na rua da alfândega, de trás de balcões e de guichês. Todos te buscam, facho de vida, escuro e claro, que é mais que a água na grama, que o banho no mar, que o beijo na boca, mais que a paixão na cama. Todos te buscam e só alguns te acham. Alguns te acham e te perdem, outros te acham e não te reconhecem. E há os que se perdem por te achar. Ó desatino, ó verdade, ó fome de vida. O amor é difícil, mas pode nos ir em qualquer ponto da cidade, e estamos na cidade, sob as nuvens e entre as águas azuis. A cidade, vista do alto, ela é fabril e imaginária, se entrega inteira como se estivesse pronta. Vista do alto, com seus bairros e ruas e avenidas, a cidade é o refúgio do homem, pertence a todos e a ninguém. Mas, vista de perto, revela o seu turno do presente, a sua carradura de pânico. São pessoas que vão e vêm, que entram e saem, e passam sem rir e sem falar, entre apitos e gases. Ai, o escuro sangue urbano, movido a juros. São pessoas que passam sem falar, e que estão cheias de vozes e ruínas. És Antônio? És Francisco? És Mariana? Onde escondeste o verde clarão dos dias? Onde escondeste a fome de vida que em teu olhar se apaga, mal se acende, e passamos carregados de flores sufocadas? Mas dentro, no coração, eu sei, a vida bate. Subterraneamente, a vida bate. Em Caracas, em Nova Delhi, em Moscou, sob os punhos da lei, em teu pulso, a vida bate. E é essa clandestina esperança, misturada ao sal do mar, que me sustenta essa tarde, debruçado à janela de meu quarto em Ipanema, na América Latina. Assaltos poéticos, então, nós fizemos 10 anos de atividades, recitando em tudo quanto é lugar, em praças, até escolas, bibliotecas, programas de incentivo à leitura, chamava a gente para recitar também em shoppings, em supermercados, cara, tudo quanto é lugar, a gente falava coisa em tudo quanto é lugar. E teve um momento que foi o divisor de águas da nossa história, que eu acho que foi muito importante, foi quando a gente foi contemplado com o Prêmio Funarte, Artes Cênicas de Rua. E a gente finalmente pode contratar um diretor, Márcio Libar, que era um diretor também ator com mais de 20 anos de experiência na área de teatro de rua, e ele deu uma reconfigurada no assalto, mexeu no nosso figurino, no nosso jeito de falar poesia, botamos também música para participar desses assaltos. E nesse projeto da Funarte, a gente ficou de se apresentar em 15 espaços públicos do Rio de Janeiro, tudo quanto é lugar, né? Desde da orla, da praia de Copacabana, até também nas comunidades, nas favelas, nas praças públicas, nos parques públicos. Foi uma grande experiência. E uma das maiores atividades que a gente fazia, uma das maiores brincadeiras desses dias, era para a gente falar poesia também para os moradores de rua. Porque era um público incrível, assim, mesmo alguns que talvez nunca tenham pisado numa escola, alguns sim, né, tem várias histórias diferentes dos moradores de rua, mas eles ouviam, ficavam maravilhados com os poemas, eles ouviam, e poemas assim, de grandes autores considerados do cânone, né, universal, brasileiro. Eles reagiam, estimulavam, isso era um grande estímulo para a gente.
E nessa prática eu falei muito esse poema do Fernando Pessoa, do seu heterônimo Alberto Caio. O meu olhar é nítido como um girassol. Eu tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita, para a esquerda, e de vez em quando para trás. E o que eu vejo a cada momento é nunca aquilo que antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança, se ao nascer reparasse que tinha nascido deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. E eu creio no mundo como o mal me quer, porque eu vejo. Mas eu não penso nele. Pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele, mas para olharmos para ele, estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, eu tenho sentidos. Se eu falo da natureza, não é porque eu saiba o que ela é, mas porque eu a amo. E amo por isso. Porque quem ama não sabe o que ama, não sabe por que ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência, e a única inocência é não pensar. Tudo que começa, um dia chega ao seu fim. E com o assalto poético não seria diferente. Acabou, né, essa história, mas umas portas precisam se fechar para outras poderem se abrir. Eu já estava casado com a minha esposa, diretora desse espetáculo, Elisa Moreno, e nós também queríamos criar outras plataformas para levar a poesia para os lugares. Foi então que a gente criou a Poesia Viral Produções, que, aliás, né, parêntese, esse espetáculo é uma realização Poesia Viral Produções. Fecha parênteses. E queria também aproveitar essa deixa, abrindo aqui um outro parênteses, falar um poema que eu escrevi para Elisa no Dia dos Namorados. Um poema chamado Aquário. Sem você, eu seria menos que um balde vazio, menos que um doce quebrado. Sem você, eu seria mais triste que um sorriso triste. Quando conheci teu beijo, a minha vida se tornou uma piscina, as cores ficaram mais abertas e os dias, era como se os dias tivessem ganhado um par de patins novinhos em folha. Nessa noite que te vejo dormir e não posso deslizar para dentro dos teus sonhos, mas somente retirar os lençóis para que dezembro não te faça suar. Nessa noite sem estrelas, meu amor, é só isso que desejo, que tudo permaneça como está. O dia não venha, sonhos não me levem, para que eu possa admirar sem pressa o movimento delicado, para cima, para baixo, das suas costelas, e os cabelos povoando travesseiros, e nossos pés entrelaçados. Sem você, namorada, eu seria uma flor dentro de uma aquário. Poesia Viral Produções. E foi então que a gente foi criando outros projetos, como por exemplo, grandes poetas brasileiros, que até hoje ainda está super em circulação. A gente começou ano passado, conseguimos o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura para circular nas escolas municipais. E esse ano nós renovamos para circular nas bibliotecas municipais, começa daqui a pouquinho, em agosto até novembro desse ano. E nesse projeto é um programa de incentivo à leitura que tem aulas de espetáculo, oficinas de escrita e rodas de leitura. Eu queria apresentar para vocês aqui agora 2 poemas que a gente costuma falar para os alunos, que a gente adora falar, eles também adoram ouvir. E primeiro, As Damas, Cecília Meirelles. Há uma água clara que cai sobre pedras escuras e que só pelo sol deixa ver como é fria. Há uma noite por onde passam grandes estrelas puras. Há um pensamento esperando que se forme uma alegria.
Há um gesto acorrentado e uma voz sem coragem e um amor que não sabe onde anda o seu dia. E a água cai, refletindo estrelas, céu, folhagem, cai para sempre. E duas mãos dela mergulham com tristeza, deixando um esplendor sobre a sua passagem. Porque existe um esplendor e uma inútil beleza nessas mãos que desenham dentro da água sua viagem para fora da natureza, onde não chegará nunca essa água imprecisa que nasce e desliza, que nasce e desliza. E de Vinícius de Moraes, um soneto. Não comerei da alface a verde pétala, nem da cenoura as hóstias desbotadas. Deixarei as pastagens às manadas e a quem mais aprouver fazer dieta. Cajus hei de chupar, mangas, espadas, talvez pouco elegantes a um poeta. Mas peras e maçãs deixo-as ao esteta que acredita no cromo das saladas. Não nasci ruminante como os bois, nem como coelho roedor. Nasci omnívoro. Dei-me feijão com arroz e um bife queijo forte para ti, que eu morrerei feliz do coração de ter nascido sem comer em vão. O nosso papo está chegando ao fim dessa nossa conversa e é claro que eu deixei o melhor para o final, o meu poeta preferido. Eu queria também saber de vocês aqui se alguém tem algum poeta preferido, por acaso, que gostaria de falar. Quem? Olha que coincidência! Estamos juntos então, nessa preferência pelo Drummond. E que eu acho também legal, assim, é a gente, a gente fica assim, Drummond, né, já imagina, né, aquele escritor pronto, né, como se tudo tivesse já, né, resolvido maravilhoso, assim, né, com seus grandes poemas. Só que, na verdade, claro, a gente sabe que é também uma construção, né? É algo que vem no dia a dia, um dia após o outro. E é bacana pensar assim, quando Drummond, antes de ele publicar o seu primeiro livro, né, ele já tinha escrito muitos poemas, publicado em revistas, já tinha um certo nome assim, no movimento modernista, embora não fosse, né, um grande poeta tão conhecido, ainda mais como é hoje. Mas ele se correspondia com Mário de Andrade, que foi super importante, inclusive, para a formação dele como escritor. E tem uma carta que ele escreveu quando tinha uns 20 e poucos anos, né, antes de publicar esse seu primeiro livro, alguma poesia, e que ele diz para o Mário de Andrade o seguinte: Mário, talvez eu não tenha nascido para ser um escritor e apenas me contente em ler a obra dos outros. Não se espante se um dia eu lhe contar que rasguei o meu caderno de versos. Mário de Andrade, já mais velho, mais experiente, mais maduro, deu um chamado no Drummond e respondeu essa carta com outra carta dizendo o seguinte: Drummond, você disse para eu não me espantar se um dia você rasgasse o seu caderno de versos. Mas você não tem o direito de fazer uma coisa dessas. Você não tem o direito de rasgar aquilo que você mostrou para os seus amigos e que eles gostaram. Há um tempo eu estava para te fazer um pedido e aproveito para fazê-lo agora. Eu quero uma cópia de todos os seus poemas. Quero e exijo. Puxão de orelha bem dado, Drummond recebeu, aprendeu com essa lição e, claro, que continuou escrevendo essa quantidade de pérolas da nossa língua que deixou para a gente. E eu queria falar para vocês esse último poema do espetáculo, que é um poema do Drummond, chamado Mundo Grande, que eu lembro que eu tinha 15 anos quando li esse poema num livro didático. E ele mexeu comigo de algum jeito, assim, que os outros poemas talvez não tivessem mexido ainda. Que eu sentia que ali tinha uma voz, tinha uma presença, era como se o poeta estivesse falando para mim ali, né, do meu lado. E me marcou muito, até hoje me marca muito, esse texto, chamado Mundo Grande, e publicado no livro Sentimento do Mundo. American Airlines, nossa patrocínio. Brincadeira. Mundo grande. Não. Meu coração não é maior que o mundo. É muito menor.
cabem nem as minhas dores. Por isso eu gosto tanto de me contar, por isso eu me dispo, por isso eu me grito, por isso eu frequento os jornais e exponho cruamente nas livrarias. Preciso de todos. Sim, meu coração é muito pequeno. Só agora eu vejo que nele não cabem os homens. Os homens estão cá fora, estão na rua. E a rua é enorme, maior, muito maior do que eu esperava. Mas também a rua não cabe todos os homens. A rua é menor que o mundo. O mundo é grande. Tu sabes como é grande o mundo. Conheces os navios que levam petróleo e livros, carne e algodão. Viste as diferentes cores dos homens, as diferentes dores dos homens. Sabes como é difícil sofrer tudo isso, amontoar tudo isso num só peito de homem, sem que ele estale. Fecha os olhos e esquece. Escuta a água nos vidros, tão calma, não anuncia nada. Entretanto, escorre das mãos, tão calma, vai inundando tudo. Renascerão as cidades submersas, os homens submersos voltarão. Meu coração não sabe, estúpido, ridículo e frágil é o meu coração. Só agora eu descubro como é triste ignorar certas coisas. Na solidão de indivíduo, eu desaprendi a linguagem com que os homens se comunicam. Outrora eu estudei os anjos, as sonatas, os poemas, as confissões patéticas. Eu nunca estudei voz de gente. Em verdade, eu sou muito pobre. Outrora eu visitei países imaginários, ilhas sem problemas, fáceis de habitar, não obstante exaustivas e convocando ao suicídio. Meus amigos foram às ilhas, e ilhas perto do mundo. Entretanto, alguns se salvaram e trouxeram a notícia de que o mundo, o grande mundo, está crescendo todos os dias entre o fogo e o amor. Então, meu coração também pode crescer. Entre a vida e o fogo, entre o amor e o fogo, o meu coração cresce 10 metros e explode. Nós te criaremos. Curioso, né? Nesse mundo que a gente vive, do século XXI, das grandes produções de escala industrial, da busca pelo lucro a qualquer preço, muita gente pergunta qual o valor de um poeta. Muita gente, inclusive, acha que um poeta talvez não tenha valor nenhum. Assim, eu posso também dizer que essas pessoas estejam erradas, porque os valores também são coisas pessoais, cada um também tem os seus próprios valores. Mas eu também tenho os meus valores. E eu queria fazer um combinado com vocês aqui hoje. Sempre que alguém vier fazer uma pergunta, essa pergunta talvez um pouco estúpida, para que serve um poeta, queria combinar essa resposta. O poeta mostra-lhe. O poeta mostra-lhe. Queria agradecer a presença de todos vocês que estão aqui hoje com a gente, numa quarta-feira, no meio da semana, assim, a gente comungando assim, da palavra poética.